Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a Learn from the Case. Hoje quero despertar sua curiosidade com um novo caso neurológico. Acidente vascular cerebral. Hoje vou falar disso. Preparei uma apresentação em 4 partes, então esta é a parte 1 de 4. Apresento alguns casos e faço uma primeira abordagem ao tema do acidente vascular cerebral. Então, vamos começar. O acidente vascular cerebral é uma interrupção abrupta do fluxo sanguíneo constante para o cérebro que causa perda da função neurológica. A interrupção do fluxo sanguíneo pode ser causada por uma obstrução que leva ao acidente vascular cerebral isquêmico, o mais comum, ou por sangramento no cérebro, que leva ao acidente vascular cerebral mais mortal, o tipo hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico constitui aproximadamente 85 a 87% de todos os casos de acidente vascular cerebral, sendo os restantes 12 a 15% representando acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico é definido como um episódio de disfunção neurológica causada por estenose ou oclusão vascular, levando a infarto focal cerebral, da médula espinal ou da retina, dentro de um território vascular específico. Estima-se que 650.000 accidentes vasculares cerebrais isquêmicos agudos ocorrem a cada ano apenas nos Estados Unidos de América. Os fatores de risco individuais mais importantes para acidente vascular cerebral isquêmico incluem hipertensão, diabetes mellitus, fumo de cigarro, nutrição, inatividade física, arritmia cardíaca, álcool e obesidade. O cérebro representa apenas 2% do peso corporal total, mas é muito exigente, consumindo cerca de 20% da energia total do corpo, e dependendo de um fornecimento constante de glicose e oxigênio para manter a função e a integridade estrutural. Os vasos cerebrais contraem-se ou dilatam-se em resposta a alterações na concentração de dióxido de carbono e oxigênio. E esta constrição-dilatação da parede do vaso é relacionada com a velocidade do fluxo sanguíneo. O principal mediador da vasodilatação é o óxido nítrico, que é liberado pelas células endoteliais e atua relaxando as células musculares lisas circunferenciais da túnica média. Quando a pressão de perfusão cerebral cai abaixo de aproximadamente 60 milímetros de mercúrio, devido à hipotensão sistêmica ou bloqueio arterial local, a vasodilatação autorregulatória não consegue compensar, levando à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. O fluxo sanguíneo cerebral normal é de 50 a 60 mililitros cada 100 gramos cada minuto. A hipoperfusão grave sustentada, com níveis de fluxo sanguíneo cerebral caindo abaixo de 20 mililitros cada 100 gramos cada minuto, desencadeia uma cascada de lesão isquêmica que pode levar a necrose neuronal irreversível e ao infarto cerebral. O processo microscópico do infarto cerebral agudo é precedido de oclusão macrovascular do território em questão. A classificação precisa da etiologia do infarto isquêmico agudo é importante para compreender o pronóstico pós-acidente vascular cerebral. Quantificar
o risco de recorrência e orientar estratégias para a prevenção secundária de acidente vascular cerebral. Embora imperfeito, os critérios de classificação do ensaio do Trial Organ in Acute Stroke Treatment, TOAST, e o sistema de classificação de acidente vascular cerebral isquêmico mais amplamente aceito e incluem os seguintes 5 subtipos: aterosclerose de grandes arterias, 15 a 40%, cardioembólico, 15 a 30%, oclusão de pequenos vasos ou lacunar, 15 a 30%, criptogênico, até 40%, e outra causa, menos de 5%. Vou falar aqui agora sobre Anna, uma mulher de 75 anos com diabetes tipo 2 que apresenta um distúrbio visual temporário do lado direito. Após questionamentos adicionais, ela relata ter visual turva transitória no olho direito, progredindo do campo visual superior para o campo visual inferior como uma sombra caindo. Ela ficou assim por cerca de 10 minutos e se recuperou sozinha. Esta paciente tem uma placa aterosclerótica na artéria carótida interna direita. A paciente apresentava amaurose fugaz, que é um sinal típico de placa aterosclerótica na artéria carótida interna direita, ou ipsilateral. Se o olho esquerdo fosse o afetado, indicaria uma placa na artéria carótida interna esquerda. A artéria retiniana origina-se da artéria oftálmica, que é um ramo da artéria carótida interna. A oclusão transitória da artéria retiniana ou da artéria oftálmica pode se manifestar como amaurose fugaz. A amaurose fugaz é generalmente descrita como uma perda visual indolor, como uma sombra ou cortina que se move no plano vertical, com início rápido e curta duração, apenas alguns minutos. O mais comum é que a visão seja totalmente recuperada. No entanto, a amaurose fugaz pode anunciar o início de um acidente vascular cerebral. Deve ser realizada angiodoppler ou tomografia computarizada para descartar estenose da artéria carótida interna. Outras causas mais raras por trás da amaurose fugaz incluem arterite de células gigantes e embolia. Assim, os critérios de classificação TOAST dividem o acidente vascular cerebral em 5 grupos. Dependendo da causa, são, novamente, aterosclerose de grandes arterias, 15 a 40%, cardioembólico, 15 a 30%, oclusão de pequenos vasos ou lacunar, 15 a 30%, criptogênico, até 40%, e outra causa, menos de 5%. Aterosclerose de grandes arterias. A placa aterosclerótica pode se desenvolver em qualquer ponto ao longo da árvore arterial extracraniana, mas geralmente é vista no ponto de ramificação do vaso, onde ocorre o fluxo turbulento, mais comum na bifurcação carotídea, na origem da artéria vertebral, na junção vértebro-basilar ou na origem das artérias cerebrais média ou anterior. A placa aterosclerótica causa acidente vascular cerebral isquêmico por um de 2 mecanismos: hipoperfusão através de uma região de estenose crítica ou, mais comumente, ruptura da placa levando à formação de trombos e subsequente embolização distal de trombos ou fragmentos da placa. Clinicamente, a isquemia
devido à aterosclerose de grandes artérias, é difícil de distinguir do acidente vascular cerebral com origem no coração, acidente vascular cerebral cardioembólico. A favor dos primeiros estão repetidos ataques isquêmicos transitórios ou infartos completos dentro do mesmo território vascular, cujo melhor exemplo são episódios repetidos de cegueira monocular transitória índolo relacionada à aterosclerose da artéria carótida ipsilateral. Essa condição, conhecida como amaurose fugaz, resulta de uma embolia de colesterol da placa da artéria carótida interna que causa oclusão da artéria central da retina ou de de seus ramos. Quando o lumen da artéria carótida está quase ocluído, os ataques transitórios também podem ser devidos à hipoperfusão retiniana, manifestando-se clinicamente como perda de visão com exposição à luz intensa e ou relacionada à postura. Quero dizer, postura ou posição da cabeça e pescoço. Episódios repetidos de vertigem, diplopia, hemiparesia, hemianestesia, inestabilidade da marcha e até mesmo perda de consciência podem ser sinais de estenose de alto grau da artéria vertebral ou basilar. Acidente vascular cerebral cardioembólico. As causas do acidente vascular cerebral cardioembólicos podem ser divididas em 3 grupos básicos: anomalias da parede e das câmaras cardíacas, cardiomiopatias, regiões ventriculares hipocinéticas e acinéticas após infarto do miocárdio, aneurisma do septo atrial, aneurismas ventriculares, mixomas atriais, fibroblastomas papilares e outros tumores, defeitos do septo atrial e foramen oval patente, distúrbios valvares, valvulopatia reumática mitral e aórtica, próteses valvares, endocardite bacteriana, lesões endocárdicas, fibrosas e fibrinosas, prolapso da válvula mitral e calcificação do anel mitral, e arritmias, principalmente fibrilação atrial e síndrome do nó sinusal. Algumas causas cardíacas de acidente vascular cerebral apresentam risco significativamente maior de acidente vascular cerebral inicial e recorrente do que outras causas cardíacas. Assim, o Stroke Data Bank dividiu as possíveis causas cardíacas de acidente vascular cerebral em fontes fortes, válvulas protésicas, fibrilação atrial, síndrome do nó sinusal, aneurisma ventricular, segmentos acinéticos, trombos murais, cardiomiopatia e hipoquinesia ventricular difusa, e fontes fracas, ataque cardíaco miocárdio em meses anteriores, estenose aórtica e mitral, insuficiência aórtica e mitral, insuficiência cardíaca congestiva, prolapso da válvula mitral, calcificação do anel mitral e segmentos ventriculares hipocinéticos. A maioria dos eventos embólicos ocorre durante atividades típicas da vida diária, mas alguns acidentes vasculares cerebrais embólicos começam durante o repouso ou o sono. Tossir, expirar ou levantar-se repentinamente à noite para urinar também são atividades conhecidas por precipitar o acidente vascular cerebral. Embora o déficit de acidente vascular cerebral cardioembólico seja generalmente maior inicialmente, 11% destes pacientes no Harvard Stroke Registry
apresentavam uma evolução gradual ou com gagueira, enquanto 10% apresentavam flutuações ou déficits progressivos. A progressão subsequente, se ocorre, generalmente se desenvolve nas primeiras 48 horas. Quando ocorre progressão, generalmente é devido à passagem distal dos êmbolos. Pode ser visto como melhora ou deterioração clínica. O infarto de pequenos vasos ou acidente vascular cerebral lacunar. Este é dividido em 5 subtipos gerais: infarto motor puro, infarto sensorial puro, infarto sensoriomotor ou misto, hemiparesia táchica, disartria de mãos desajeitadas. Embora outras manifestações possam ocorrer dependendo do território do vaso sanguíneo envolvido. Esses acidentes vasculares cerebrais resultam do bloqueio de pequenas artérias perfurantes provenientes da artéria cerebral média, lentículo estriada, das artérias cerebrais posteriores ou comunicantes posteriores, como tuberotalâmica, paramediana, coroidal posterior, inferolateral, e da artéria basilar, perfurantes pontinas. Esses vasos são propensos à desorganização segmentar da parede arterial e à fibrose, processo conhecido como lipohyalinose, e à formação de microateroma. Com o tempo, a parede arterial fica mais espessa e a luz do vaso fica comprometida, causando uma região de isquemia aguda que geralmente tem menos de 1,5 centímetros de diâmetro. A hipertensão é o maior fator de risco para acidente vascular cerebral lacunar, embora diabetes, idade e tabagismo também possam contribuir. O acidente vascular cerebral lacunar ocorre mais comumente nos gânglios da base, tálamo, cápsula interna, corona radiata e ponte. Agora passamos a falar do acidente cerebrovascular criptogênico. São acidentes cerebrovasculares sem etiologia conhecida, até 40%, mesmo após extensa investigação radiológica e laboratorial, não se sabe a causa. Mas 10 a 20% dos pacientes com acidente vascular cerebral criptogênico apresentam fibrilação atrial oculta após monitoramento cardíaco prolongado. O forame oval patente e a comunicação interatrial também estão associados a acidentes vasculares cerebrais criptogênicos em pacientes mais jovens. Classificação de Bamford ou Oxford de acidente vascular cerebral isquêmico. O sistema de classificação mais utilizado para acidente vascular cerebral isquêmico é o sistema de classificação de Bamford, também conhecido como sistema de classificação de Oxford. Este sistema classifica o acidente vascular cerebral de acordo com os sintomas e sinais clínicos de apresentação inicial. Este sistema não requer exame de imagem para classificar o acidente vascular cerebral, mas é baseado apenas em achados clínicos. Acidente vascular cerebral de circulação anterior total. Um acidente vascular cerebral de circulação anterior total é um acidente grande vascular cerebral cortical que afeta áreas do cérebro irrigadas pelas artérias cerebrais média e anterior. Todos os 3 itens a seguir devem estar presentes para um diagnóstico de acidente vascular cerebral de circulação anterior total. Fraqueza unilateral e ou déficit sensorial da face braço e perna. Hemianopia
homónima, significando a perda de metade do campo de visão de uma pessoa do mesmo lado. Disfunção cerebral posterior, disfásia, que é a incapacidade de produzir e compreender a linguagem falada. Distúrbio visoespacial. Acidente de circulação anterior parcial. Um acidente vascular cerebral parcial da circulação anterior é uma forma menos grave que o acidente da circulação anterior total, na qual apenas parte da circulação anterior foi comprometida. Dois dos seguintes elementos devem estar presentes para diagnosticar um acidente vascular cerebral parcial da circulação anterior: fraqueza unilateral e ou déficit sensorial da face, braço e perna, hemianopsia homônima, aumento da disfunção cerebral, como disfásia, distúrbio visoespacial. A disfunção cerebral superior por si só também é classificada como acidente vascular cerebral parcial da circulação anterior. Agora, síndrome da circulação posterior. Uma síndrome de circulação posterior envolve danos à área do cérebro suprida pela circulação posterior, por exemplo, cerebelo e tronco cerebral. Um dos seguintes deve estar presente para um diagnóstico de acidente vascular cerebral de circulação posterior: paralisia de nervos cranianos e déficit motor sensorial contralateral, déficit motor sensorial bilateral, distúrbio do movimento ocular conjugado, por exemplo, paralisia do olhar horizontal, disfunção cerebelar, por exemplo, vertigem, nystagmus, ataxia, hemianopia homônima isolata. Logo, acidente vascular cerebral lacunar. Un accidente vascular cerebral lacunar, que sabemos ser un accidente vascular cerebral subcortical que ocorre como consecuencia de uma doença de pequenos vasos. Não há perda de funções cerebrais superiores como disfásia. Um dos seguintes deve estar presente para um diagnóstico de acidente vascular cerebral lacunar: infarto sensorial puro, infarto motor puro, infarto sensoriomotor ou misto, hemiparesia táxica ou disatria. Ok, deixamos aqui por enquanto. Obrigado pela atenção e convido você a assistir à segunda parte desta apresentação no vídeo a seguir. Fique bem!